12 horas e 36 minutos, 21 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto. E eu quero lembrar, seu Nélio, que o Contraponto é apoiado pela De Paula Contadores Associados. Ah, mas aí também é alta qualidade de prestação de serviço. A gente só aceita bons parceiros, claro, né? Aqui na Rádio Cultura. Então não adianta. Para atender os condomínios com eficácia e segurança, a De Paula implementou um departamento especializado em desenvolver os sistemas de gerenciamento de informação. Então você pode contratar a De Paula para fazer o gerenciamento, a administração do seu condomínio, né? E não esquentar a cabeça com um síndico, porque hoje em dia o síndico está em extinção também, né? Quem que quer ficar 24 horas por dia sendo batido na porta, resolvendo problema de morador, né? A De Paula faz todo esse trabalho, além do trabalho de contabilidade que já é conhecido. E deixa eu te perguntar, o pessoal que ainda não entregou sua declaração de imposto de renda pode recorrer lá também? Pode, com certeza, e inclusive se apressar, né? Porque acaba já na sexta-feira, às 11 horas e 59 minutos da noite, né? A declaração do imposto de renda. A De Paula fica na rua Antônio Raposo, no centro de Foz do Iguaçu. O telefone é 2105-2000. 12 horas e 38, 21 graus a temperatura. Estamos recebendo aqui hoje, e agradecemos a presença do deputado José Carlos Scavinato, do Partido Progressista, o PP do Paraná, deputado estadual. Ele está vindo da Câmara de Vereadores agora, né, deputado? O senhor falou das suas experiências política e administrativa e também sobre uma emenda de R$100 mil que o senhor está destinando aqui para Foz do Iguaçu, e daqui a pouco eu vou perguntar para onde vai essa emenda. Antes, eu quero falar alguma coisa com o senhor, que o senhor talvez não saiba e não deve saber, mas muitas vezes o senhor foi elogiado nesse programa pelo Dr. Nelson Rodrigues, que é o diretor-geral da rádio e o apresentador oficial desse programa, que hoje ele não está, mas ele é o apresentador oficial, e várias vezes ele fez menção ao seu nome sobre a sua administração em Toledo, como prefeito, que o senhor foi. E de como Foz deveria se espelhar um pouco mais em Toledo para se desenvolver industrialmente, né? E culturalmente também. Como que era, Enes, o volta e meia o Dr. Nelson fala de uma placa que existia em Toledo, na fundação da cidade, que dizia alguma... Nélio, você lembra dele ter falado alguma coisa? Que lá era terra de trabalhador e quem não trabalhasse que fosse embora, alguma coisa assim, né? Que não era bem-vindo. Tinha alguma coisa assim na fundação, mas é ele que sabe dizer isso exatamente. Volta e meia ele falou isso aqui. Mas, deputado Scavinato, obrigado pela sua presença, bem-vindo. Obrigado, satisfação poder estar junto com vocês aqui, com o Nélio, com o Dante, com o Enes, para poder falar um pouco, né, sobre relacionamento da política com a administração pública e poder conversar com a comunidade, presença aqui da nossa companheira Rosane, que me fez com que eu estivesse aqui hoje nessa reunião na Câmara de Vereadores. Olha, eu sinto uma necessidade danada de compartilhar o meu conhecimento de administração pública, porque o sistema investiu em mim durante 33 anos que eu fiquei dentro da Prefeitura de Toledo, 8 anos como prefeito, 25 anos como servidor de carreira, né, engenheiro que fui, ocupei tanto a Secretaria de Planejamento como a Secretaria de Obras durante esses 25 anos, e muitas vezes as duas funções, e vivi a velha República, a nova República. Eu vi o 1986, que foi um momento que se tinha muito recurso para a administração pública. Área de Segurança Nacional. Então é tanta coisa, né, que a gente pôde participar, que eu me sinto na obrigação de poder compartilhar. E eu venho aqui em Foz compartilhar esse conhecimento agora, né, com a eleição do Chico Brasileiro, nosso companheiro lá de Assembleia. Estou à disposição dele, ele sabe disso, a gente se conversa lá todos os dias no parlamento, vou poder estar aqui, vou contribuir. Já fiz um questionamento a ele, né, o questionamento não, me coloquei à disposição. Nós conseguimos 2 financiamentos internacionais em Toledo e eu quero ter a honra de levar o Chico à sede dos 2 bancos internacionais e simplesmente apresentá-lo, para que ele possa, depois de ser apresentado, poder iniciar a tratabilidade, sendo feita 100% dentro da Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu, para buscar a oportunidade desses financiamentos internacionais para ajudar a comunidade a se desenvolver e fazer com que o futuro possa ser trazido no presente com recurso que possa dar alavancagem nessas necessidades aqui de Foz do Iguaçu. Então eu estou aqui para ajudar, estou aqui para participar. Durante a minha campanha eleitoral de deputado, eu vim aqui um dia. Eu fiz o Gessani, né? Era o meu companheiro, presidente do partido. Eu respeitei, ele foi candidato aqui de Foz do Iguaçu, né?
Mas eu falei, eu tenho um pessoal que eu conheço lá, né? Eu vou lá. Aí vim um dia aqui, fiz 109 votos aqui em Foz do Iguaçu, nas pessoas que eu pude contatar, né? E, então eu tenho compromisso com Foz do Iguaçu, e quero ajudar Foz do Iguaçu, né? E tenho essa oportunidade agora como deputado no parlamento. Eu digo a você, todos os esforços do Estado que se convergirem para Foz do Iguaçu não é nada mais do que obrigação. Precisa disso, o Estado tem esse débito com Foz do Iguaçu para poder fazer com que aconteçam investimentos aqui em Foz, pela necessidade, né, dessa retomada de desenvolvimento e por tudo que Foz representa aí no cenário do Brasil, né, muito importante. Então eu quero compartilhar, quero ajudar a fazer com que essas ações possam acontecer e quero ajudar com o meu conhecimento pessoal que eu adquiri ao longo da minha vida pública, né, lá em Toledo, principalmente como servidor público. Deputado Scarinato, eu assisti uma participação do senhor na campanha do Chico Brasileiro, no Hotel Foz, dias antes das eleições de 2 de outubro, né? E em suas palavras, o senhor disse ao Chico que ele podia ficar, em outras palavras, evidente, mas de que teria o seu apoio durante, se eleito fosse, o Chico teria um apoio em condições especiais do senhor, né? Porque o Chico saindo da Assembleia, a coisa ficou vaga. Quem assume é um representante de Curitiba e não da região oeste, né? Então estaria muito mais ligado ao senhor, a representatividade do município, do que propriamente a Curitiba, né? E ali os presentes ali aplaudiu muito o senhor pelas palavras que o senhor disse de apoio ao Chico Brasileiro. Veja bem, eu me sinto nessa responsabilidade de ajudar como oestino que sou, por ter criado a minha família aqui no Oeste, né? Eu conheço um pouco de Foz do Iguaçu, eu sei das dificuldades e eu comento muito. As pessoas falam de Foz, eu falo, olha, você fala de Foz quando você anda na Avenida Brasil, quando você anda na JK, mas sai um pouquinho para a direita, para a esquerda, dá uma entradinha para você ver se não tem muitas necessidades, às vezes mais do que outras cidades, né? E eu comento também muito sobre as dificuldades que a administração pública aqui sempre viveu com referência à saúde, por ser uma cidade de fronteira. Então eu me vejo na obrigação de poder ajudar. Eu nunca conversei com o Chico sobre qualquer situação de política. Eu sempre converso com ele com uma posição técnica. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer no futuro. Eu quero ajudar no presente, independente do resultado futuro, porque eu me sinto na obrigação e eu vejo que eu posso fazer isso. Nós criamos no passado recente, quando nós estávamos na prefeitura, um intercâmbio que tem que ser recuperado entre Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel. Comentei com o deputado Chico, né, hoje eleito prefeito, Paranhos, também deputado lá em Cascavel, e o Lúcio lá em Toledo, que foi meu vice durante 8 anos, para retomar essa questão desse pensamento. Isso aí seria fantástico. Criamos até um consórcio. Não deu tempo de implantar o consórcio, era um consórcio na tecnologia de informação, onde nós criaríamos aqui em Foz um data center para poder atender os municípios. Um data center que teria todas as informações municipais compartilhadas em tempo real por todos os administradores. Porque eu pergunto, quanto que Foz do Iguaçu paga no quilômetro rodado do transporte escolar? É diferente do que Cascavel paga, do que Toledo paga, do que Matelândia e Medianeira paga? Não tem essa informação. Então são informações importantes que dão condição para o administrador público saber o seguinte: quanto que custa 1 metro quadrado de alvenaria em Foz do Iguaçu e quanto custa em Santa Helena, em Toledo e Matelândia? Por que tem que ser diferente? O material é o mesmo, o produto é o mesmo, o custo é relativamente o mesmo, a mão de obra é a mesma, o mesmo sindicato. Então, são informações que fazem com que o custo-benefício dos investimentos públicos sejam melhores e melhores apurados. Então, eu quero contribuir, eu quero ajudar dentro desse desenvolvimento. Por isso que é importante a presença da Rosane no Legislativo, né?
para ser um elo de ligação, para a gente poder vir aqui e poder discutir junto com os vereadores. Eu assumi até um compromisso lá com os vereadores. Eu queria 2 horas para eles me ouvirem, como administrador público que fui. Então eu queria vir aqui um dia e falar por 2 horas. Eu não preciso trazer papel, nada. Eu tenho na cabeça tudo aquilo que a gente pôde contribuir, fazer ao longo desse período todo, e eu quero compartilhar para as pessoas entenderem como que é a importância de você ter esse bom relacionamento do executivo com o legislativo e tendo na cabeça um único ponto, o bem comum do cidadão. E quem está do lado de cada mesa, saber que ele está ali e ele tem que viver do salário que ele recebe, sem absolutamente nenhum complemento em cima disso. Se não quer, sai, outro entra no teu lugar. Então tem que ter esse conceito, essa visão de administração pública. Eu ligava para o diretor da escola no domingo e pedia a ele, se você não for desligar a luz lá do pátio da escola, eu vou lá como prefeito, quero desligar a luz, porque não pode. Eu cuidava da conta telefônica, eu cuidava pessoalmente, não que eu ficava olhando lá para quem o cara telefonou, mas eu via a relação da conta de energia, conta de água. A rodoviária de Toledo pagou durante 15 anos R$ 3.500 de conta de água. Pelo amor de Deus, tinha um vazamento lá e não achava esse vazamento. O dia que achou o vazamento, a conta de água lá em 2011 veio para R$ 1.600. Aí eu reunido com os secretários, eu fiz a conta. Falei, faz a conta de 15 anos, R$ 1.500. É a falta de cuidado com o dinheiro público. Quanto que isso significa? Né? Entendeu? Dinheiro público jogado fora. Se é na nossa casa, a gente já corre e vê onde que está vazando. Dorme e vai, não esquece de ir lá fechar o relógio, né? Então é esse cuidado. Então por isso que eu quero ajudar o Chico, eu estou aqui para me colocar à disposição e vou estar presente para poder... Tinha um caderno de obras, né, que a gente fazia, e eu mandava para o Ministério Público, mandava para todos os vereadores e para os juízes. É um caderno de obra, eu quero até pedir para o Chico para ele fazer. É muito simples, é um programa de Excel. Aí você tinha nesse caderno tudo que a prefeitura estava fazendo de investimento. Então o prefeito, em não mais do que meia hora, ele toma conhecimento de todos os investimentos, com foto da última medição, com a localização do investimento, uma planilha que tem o custo da obra, se teve aditivo, quanto foi executado, quanto foi pago, uma folha. Uma folha. Você pega uma folha e você tem uma radiografia daquele investimento público. Tem um acompanhamento que pode ser feito pelo administrador em tempo real. O Escravinato que inventou? Não. Copiei de Curitiba, da Prefeitura de Curitiba. Vim na mesa do então prefeito Beto Richa e copiei aquilo e trouxe para Toledo. Me ajudou muito. E os prefeitos devem ter um acompanhamento desse para poder ajudar na condução do teu trabalho no dia a dia. Então, estamos aqui para poder ajudar, né? E contribuir com Foz do Iguaçu. São 12h50, deixa eu cumprimentar a vereadora Rosane Bonho, senão ela não vai falar hoje. Eu falo demais, viu? Quando eu começo a falar, eu não paro. Vereadora, vocês me dão um break aí. Tudo bem, obrigado pela sua presença aqui. A senhora foi a senhora que convidou o deputado para vir? Com certeza. Né? Fale só mais pertinho do microfone, para a gente escutar melhor a senhora. A senhora assume, né? Assumido desde o primeiro dia, né? A senhora chegou, depois, de quando que foi a posse de suplente? Fomos impulsados dia 7 de fevereiro. Foi no dia 7 de fevereiro, foi uma semana depois, então, né? E o andamento da Câmara, na sua visão, como está nesse momento? Confesso, Dante, que quando cheguei, fiquei abismado com o que eu vi. Porque o que eu sei sobre política, principalmente na cidade de Foz do Iguaçu, que é um despautério. E hoje eu confesso a vocês que a unanimidade existe naquela casa de leis. Unanimidade em que sentido? Nós somos unânimes. Nós conversamos, aceitamos as conversas um com o outro e vemos a melhor forma possível de atender a comunidade de Foz do Iguaçu. Isso é muito bom. Existe uma união, a senhora quer dizer, na Câmara de Vereadores, união. Né? Bom, a Câmara entrou, pegou uma Câmara que não é bom nem citar como exemplo, né, do que aconteceu na legislatura passada, mas vem aí tentando cortar gastos, né, muitas críticas da sociedade civil organizada de Foz do Iguaçu quanto a essa legislatura mesmo, né, que em questão de corte de gastos, de assessorias e tudo mais. A Câmara de Foz, deputado, tem o mesmo número de assessores, é o mesmo número praticamente de funcionários públicos, e isso tem sido muito
muito questionado, né, esse gasto. E parece que os vereadores também não aceitam muito cortar a assessoria, né, o número de assessor nem salário de cada assessor, e deve continuar por aí. Mesmo assim, tem anunciado corte de gasto, me parece que 500 mil já foi cortado, né, e foi... na verdade foi deixado de gastar num certo período, né? Porque economia é uma coisa, deixar de gastar é um pouco outra. E acho que realmente tem muita coisa para ser tratada e muita coisa que precisa ser encaminhada. E vai a pergunta, talvez para os dois, vou aproveitar um pouco mais o deputado, que a Rosane pode trazer mais vezes e mais rápido para cá. É possível, com toda essa contaminação no meio político, fazer uma administração que realmente se paute pelo interesse público, onde R$1 seja R$1 investido para o cidadão? É possível isso, deputado? Olha, eu digo a você, eu fiz essa conta. Engenheiro que sou, eu fiz essa conta em setembro de 2012. Faltavam 3, 4 meses para mim poder encerrar o meu mandato. Eu peguei uma manhã e pedi os relatórios, né, e fiz essa conta. Nós investimos em Toledo, em 8 anos, 18,8% do orçamento geral do município, onde, com muita raridade no Brasil, se investe até 10%. Aí, nas contas, a gente conseguiu administrar em 8, o proporcional a 12. É possível. Eu instalei na sala, eu fui o primeiro município no Brasil. Eu instalei na sala de licitações câmera de vídeo transmitida em tempo real, porque no momento que eu notei que foi comentado pelo pregoeiro oficial do município, o prefeito, nós tivemos uma incidência de 3 cantos na prefeitura e eu encerrei o pregão. No dia que ele me falou isso, quase que chorando, aí eu li na revista Veja que o município de Canoas tinha uma ação de transparência absoluta na administração. Aí surgiu a ideia, estou vendo aqui uma câmera colocada ali no canto, é muito simples. Nós instalamos nas salas de licitação, tanto da empresa pública como da prefeitura, câmera de vídeo transmitida em tempo real na internet. O promotor público, eu falo, o promotor está assistindo o nosso debate aqui. Acabou aquele negócio de dar sinal para o outro dentro do momento da licitação. Não se tinha, por exemplo, superfaturamento em medicamento, porque tinha a planilha do histórico da compra de medicamento. Aí, quando você tinha lá uma Cibalena, por exemplo, que o preço de hoje estava o dobro do preço que nós compramos no passado recente, na última compra, nós não fazíamos isso, porque as empresas ditavam o preço. Nós colocávamos na licitação uma correção de 12%, 15% do último preço, quando o preço estava acima da média. E tentávamos a primeira vez. Se não houvesse interesse de ninguém vender porque o preço não conseguia pagar aquele insumo, a gente fazia uma outra licitação depois. Você ia comprar 200 itens, nós comprávamos na primeira remessa 140, 150, 180. E os que faltavam, aí nós fazíamos um novo certame para comprar no menor preço possível. Então, existe a condição. É só você ter a oportunidade Olha, e tudo com gerenciamento do servidor público. Entrega de equipamento em Toledo durante não sei se hoje é dessa maneira, acredito que sim. Na nota fiscal, tinha 5 assinaturas no verso da nota fiscal. Era a assinatura do diretor, do secretário e de 3 funcionários de carreira, que tinha que ver o produto que estava sendo entregue. E quando o cidadão quer ser desonesto com o município, você tem obrigação legal hoje de informar o Tribunal de Contas. Quando você informa que uma empresa foi suspensa de participar de processo licitatório no teu município, ela é suspensa de participar no Paraná. Agora, por que não fazem isso? São as ferramentas do administrador para você ter uma proteção no sistema público administrativo do teu município. Então, dá para fazer. É uma questão de gestão. É questão de gestão, de você cuidar, de você analisar, de você ver os preços. Transporte público, né? Nós pagávamos R$ 2,90 e as empresas queriam fazer um aditivo de contrato para R$ 3,20, R$ 3,40. Não, vamos fazer uma nova licitação. Em vez de aditivar para R$ 3,20, pagávamos R$ 2,90,
o preço veio para 2,70. Você vê o ganho que você tem, né? Ah, mas vai licitar de novo? E daí? Qual que é o objetivo? É de proteger os empresários ou é de fazer com que o cidadão que mora no município tenha a aplicabilidade do teu tributo da melhor maneira possível? Deputado, o senhor então, fala... é essas coisas, né? De você cuidar do que é público. Nunca fizemos uma carta convite. Eu tenho um orgulho danado de falar isso. Em 8 anos, nunca fizemos uma carta convite. Carta convite, o todo-poderoso prefeito compra dos amigos. Porque até 150 mil você pode comprar com carta convite. É só não fazer carta convite. Como é que a gente aprendeu isso? Durante a eleição, você ia andar na rua, o cara falava, prefeito, estou cansado de mandar a proposta lá para a prefeitura e nunca sou contemplado com nada. Entendeu? Então não faça tudo pregão presencial. Pega o Banco do Brasil como pregoeiro oficial do sistema, faz pregão eletrônico. Não pode ter uma proteção local e pagar a conta com dinheiro público. Você tem que comprar o melhor pelo menor preço. E, acima de tudo, em 8 anos, eu nunca chamei o secretário de Fazenda e determinei a ele que pagasse A ou B. Tem que pagar rigorosamente em dia a todos os fornecedores do município. E dessa maneira, pagando em dia todos os fornecedores, no próximo pleito de compra, ele vai querer vender por um preço mais baixo, porque ele sabe que ele recebe em dia. Então, isso que é importante, você ter esse gerenciamento para as coisas acontecerem da melhor maneira possível, utilizando, né, o recurso público, que é muito importante. Deputado, são 12h58, a gente está indo para o final do programa, mas eu quero fazer uma última pergunta que o senhor falou antes do início da nossa entrevista aqui, que na sua administração como prefeito de Toledo, o senhor tinha cargos comissionados, mas na grande maioria eram da própria prefeitura, eram próprios funcionários e que isso ajuda numa boa administração. Ah, sim. Olha, eu tenho isso, eu fui funcionário de carreira, fui secretário de vários prefeitos, mesmo não tendo afinidade política com os prefeitos que lá estiveram. Foi pela minha competência administrativa. E nós fizemos em lei, onde pelo menos 30% dos servidores dos cargos comissionados da prefeitura tinham que serem ocupados por cargo de carreira. Pelo menos dava até mais de 30%, era em torno de 40%. Isso em lei. E a importância que tem isso é de você ter um crescimento da sua estrutura administrativa e de você poder contar com aquelas pessoas que se destacam dentro do sistema público. E é diferente, né, um servidor público colocar a sua assinatura num documento, é diferente de uma pessoa da sociedade que às vezes passa um período só dentro da prefeitura e até tomar conhecimento daquelas atividades, né, demora muito. Então, o servidor de carreira ele tem um senso mais apurado com aquilo que é público, porque é o dia a dia, e logicamente ele dá um retorno de boa qualidade à administração. Não estou dizendo que as pessoas convidadas também não têm essa afinidade, né, de você poder ter um bom proveito disso. Mas eu digo que foi muito satisfatório da gente administrar com a participação de servidores de carreira. São 12h50, meio-dia, 1h, desculpa, 12h59 já virou para 1h da tarde. Enes, vamos encerrar com o deputado. Tem mais alguma última questão para colocar? Não, dizer ao deputado de que, dado uma desastrosa administração passada, deputado, e a parada que esse município sofreu, exatamente porque, eu digo, ninguém vota num vereador para acontecer o que aconteceu em Foz do Iguaçu. Ninguém vota num prefeito para acontecer o que aconteceu. E assim no governador, no deputado estadual, né? O senhor entende muito melhor do que eu essa matéria. Mas a sua ajuda, a sua participação, com a sua experiência, né? O Nelson aqui dizia o seguinte, falaram que ele fez lá em Toledo banheiro com mármore, não sei o quê. É verdade. Duvido disso. E foi lá e foi ver, disse, praça. e não é que ele fez mesmo. Nós copiamos do aeroporto de Madrid, aí eu cheguei com os arquitetos e falei, olha, eu queria que vocês reproduzissem isso de qualidade, né? Sabe quando você faz o investimento público de qualidade, o vandalismo é zero, porque o usuário, ele fala, puxa vida, né? Eu paguei para a prefeitura colocar uma torneira automática para mim usar, né? Ele não quebra. Todos os sanitários das escolas públicas em Toledo, as divisórias são de granito.
Não tem torneira de plástico. Pois é, foi essa observação Então, que ele fez, de que não havia danificação ao patrimônio. As pessoas Mas, deputado, tem muito da cultura também do povo. Mas viu, tem de cultura também. Eu fiz esse teste, né, num banheiro público, né, bem centrado, né, e funciona, viu? As pessoas gostam muito de ser bem recebida. Né? Mas em relação à Foz do Iguaçu, eu acho que o senhor vai ter um trabalho imenso, exatamente, porque a recuperação disso não vai ser em pouco tempo. O senhor está trazendo uma emenda parlamentar de R$100.000 para cá, destinando, né, a Foz do Iguaçu. Para que é essa emenda? Foi um pedido especial da vereadora Rossani, né, para que a gente pudesse auxiliar o desenvolvimento da saúde aqui em Foz do Iguaçu. E nós trouxemos em meu nome, né, uma participação do governo do estado, né, da secretária Miquel, do nosso governador Beto Richa. Nós definimos aí R$100.000 para equipamentos para pronto atendimento das unidades aí de saúde, né? Então, das unidades tanto para as unidades de saúde como para um pronto atendimento, né? A prefeitura que vê o que é melhor adquirir com esse recurso. Isso deverá ser liberado nos próximos 45 dias e a prefeitura com certeza vai fazer bom uso, né? Eu me vi na obrigação de ajudar e na área de saúde, a Rosane sempre trabalhou no sistema de saúde pública aqui e com certeza um recurso que vai ser bem investido aí em benefício da sociedade aqui de Foz do Iguaçu. Ok, Rosane, tem esses equipamentos, você já tem uma ideia do que vai ser comprado mais ou menos? Ou ainda vai ficar, então, tem que ser decidido? É uma sala de emergência completa, dentro dela vem desfibrilador, equipamentos de respiração, aparelhos de respiração, né? No qual a gente sabe que é essencial para salvar a vida num setor de emergência. Profissional da área da saúde que sou, já em conversa com a prefeita interina Inês e com a secretária doutora Luz, essa verba vai ser destinada para o UPA do Jardim das Palmeiras. E em loco, saindo daqui, nós vamos estar visitando o UPA do Jardim das Palmeiras para que o deputado possa ver a real situação da cidade, da saúde da nossa cidade. A senhora é enfermeira? Sou técnica de enfermagem. Eu sabia que a senhora era da área de enfermagem. Vereadora Rosane, muito obrigado. Vamos ter que marcar outra pauta com ela, né? Que esse tempo foi curto. Tá? Obrigado pela presença. Deputado Scavinato, muito obrigado. Volte sempre que estiver por Foz do Iguaçu ou quando quiser vir visitar a cidade, venha nos visitar também, tá? Muito obrigado. Venha quando o Dr. Nelson estiver aqui, para ele poder elogiá-lo quero conversar frente a frente, né? Porque ele sempre faz isso. Quero conhecê-lo para a gente poder... Eu imaginei até que talvez vocês conheciam da Rádio Integração de Toledo, que é a nossa, que é a parceira aqui, a nossa rádio, tudo junto aqui, né? Com certeza, a gente lá em Toledo também. 13h04. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Tá, e 21 graus, Nélio, Enes, encerramos o Contraponto hoje. Amanhã a gente volta com mais um programa. Uma boa tarde, tchau.